Olá, bem-vindo ao Economês em Bom Português, um canal que vai trazer para você assuntos sobre economia de forma simplificada, sem linguagem rabuscada, para que você compreenda assuntos que têm a ver com a vida de qualquer cidadão vivente na face da Terra. Eu sou Marcos Cardoso, economista, e vou trazer para você esses assuntos programas semanais, inclusive com entrevistas com economistas, com autoridades da área financeira e que vão também, de uma forma muito tranquila, tentar explicar esses fenômenos que às vezes nos parecem tão distantes do entendimento. Hoje, no nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre inflação. Inflação está aí dentro da casa de todo mundo, está sendo falado em todas as mídias, e inflação é um assunto que realmente nos afeta porque tem a ver com o nosso poder de compra. Vamos começar explicando de onde sai esse entendimento sobre inflação. Para começar, o que é inflação? Vamos para o conceito, né? Temos que começar entendendo o que significa. Inflação tem a ver com inflar, né? Uma bola infla, um balão infla, os preços inflam, os preços aumentam, é aumento de preço. Não é aumento de preço de um produto, não. Claro que um produto pode ter sua própria inflação, mas nós estamos falando aqui de aumento geral, generalizado de preços. Os produtos todos sofrem aumento, que é o que está acontecendo agora. A gente tem acompanhado a preocupação dos governos, não só do Brasil, mas no planeta inteiro, com esse fenômeno, que não é uma coisa da atualidade, que não é um fenômeno exclusivo, como já falei aqui, do país, mas algo que já existe e foi constatado há muito tempo na história da humanidade. Só para lembrar, lá na Grécia Antiga existia uma moeda chamada dracma. O dracma era a moeda, era a moeda padrão na sua época, era o dólar da época grega, o dracma. E foi por muito tempo a moeda que se usou para as transações naquele mundo antigo. O Império Romano, mais para frente, eu estou encurtando a história, criou a sua própria moeda, que tinha a ver com o nome atual que se chama de moeda, dinheiro, né? Era o denário. A palavra dinheiro tem sua origem no denário. E a Roma antiga, a República, não era o Império Romano, era a República, na época, precisava financiar os seus gastos de guerra contra o Aníbal Barca, cartaginês, que o Império Cartaginês ameaçava Roma. Então, resumindo, Roma precisava aumentar os seus gastos e aí criou sua própria moeda. E aí já veio o primeiro mandrake da história, que foi que um denário ele devia conter um peso em prata. Então, a regra é que um denário tivesse lá X de prata. Só que na confecção do denário ele já vinha com 60% do que prometia. Quer dizer, então você já estava falsificando a sua própria moeda. É claro que dessa história aí de se fazer moeda para fazer gastos de governo, para pagar soldados e pagar máquina de guerra, que era do Império Romano, na sequência, depois da vitória contra o Aníbal Barca, a Roma antiga continuou fazendo seus investimentos na construção do império e o gasto foi sendo financiado com a emissão, né? A cunhagem, na época você cunhava moeda porque era de metal. E chegou ao ponto de já não ter prata nenhuma no tal do denário. O que se fazia? Você fazia ela de bronze, que não tinha, quase era troco, não tinha valor nenhum, e folhava ela com prata e a população aceitava. O que deu disso aí? O que deu disso aí? Se cria o primeiro conceito realmente de dinheiro, que o dinheiro é uma crença. O dinheiro é uma crença. Você acredita naquela cédula, naquela nota. O valor que uma nota tem em relação ao que ela custa para ser impressa, não tem uma relação direta, muito pelo contrário, né? Existem, muitas vezes, o que custa uma nota de R$100 é muito menos do que R$100 para se imprimir uma nota. E naquela época, então, já se criou esse conceito. Só que o problema que se seguiu é o seguinte, né? Estou falando da origem da inflação, de onde começou a se constatar. Tem a ver com a origem da moeda. Como o Império começa a gastar demais com as obras que vinha fazendo e tinha, no seu entendimento, uma máquina para imprimir
essa moeda que era infinita, você começa a colocar dinheiro na economia, dinheiro em circulação. Quando você coloca dinheiro em circulação, pagando os profissionais, pagando exércitos, essas pessoas com dinheiro no bolso vão querer consumir. E para que isso dê certo, você tem que ter uma base que é uma base de oferta. Então você tem que ter produto para essas pessoas consumirem. E o que aconteceu naquela época é que você tinha muito dinheiro na economia e pouco produto de consumo. Os preços dispararam. Foi uma coisa maluca. E já tivemos o primeiro momento de hiperinflação. Até vou pedir para colocar aí o nosso quadro 1. Eu vou até puxar aqui nos meus compêndios, que eu tenho aqui tudo anotadinho. Eu não sou doido, né? Tá aqui, ó. Primeiro quadro ali fala o seguinte, ó, 20.000% foi quanto, né, quantos preços, né, de alguns produtos subiram lá na época do imperador Diocleciano. Nós estamos lá na Roma Antiga, né? E o que ele fez? Olha só como tem coisas que não são de hoje, né? A gente viu na Argentina agora. A Argentina está fazendo tabelamento de preço. Diocleciano fez um tabelamento de preço. Olha só, tabelinha aqui é da Sunab do Diocleciano. Fiscais do Diocleciano, tinha os fiscais do Sarney, lembra os fiscais do Sarney? Fiscais do Diocleciano, tá aqui, ó. Cerveja egípcia, cerveja britânica, vinho nobre. Já vi uma tabela da Sunab, incrível. A Argentina está tentando fazer, acha que isso aqui vai dar certo. Já não deu lá naquela época da Roma Antiga. Olha só a situação. Então, né, olha aqui, ó, vestes de seda púrpura, 150.000 denários, né, que era a moeda. Advogado, ó, o custo de entrar com uma ação, 250. Isso na época do Diocleciano. Tem maluco aí achando que isso vai dar certo. Tá? Às vezes cobram dos governos. Aqui nós não vamos tratar de política, aqui nós vamos tratar de economia. Ficam pedindo para governos fazerem tabelamentos de preço. Não tem sentido. Olha aqui. Já se sabia na história, só de ler um pouquinho de história. Lá na Roma Antiga você já tinha problemas e essa tabelinha aqui não resolveu. O que resolveu de verdade? O que resolveu de verdade foi já, né, na época do Constantino. Constantino vem e faz uma espécie de plano real da época da Roma Antiga. Isso lá em 301 depois de Cristo. Ele realmente criou, daí sim, uma moeda, né, que fosse, aí sim, tivesse um lastro e que fosse financiar os gastos públicos, mas ela tinha um limite de emissão para se controlar. E já se sabia, então, que você não podia exceder esse gasto de uma forma desmesurada, né? E nem tabelar preço ia resolver. Você tinha que controlar e também já se entendia que essa quantidade de moeda em circulação ia afetar, sim, a base de consumo, porque as pessoas com dinheiro no bolso elas vão consumir. Nós tivemos vários momentos na história, né? Mas onde Irving Fisher, né, que é um grande economista, né, ele inaugurou praticamente, há uma controvérsia aí se ele é keynesiano ou se ele é da escola monetarista, mas ele inaugura a escola monetarista quando ele trata sobre inflação, quando a coisa realmente começou a chamar muita atenção, principalmente a partir ali na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. A Alemanha pós Primeira Guerra Mundial chegou a ter uma inflação de 29.500% ao mês. Era um absurdo, né, o que aconteceu lá na economia alemã, na época pré-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Tiveram que buscar soluções, e as soluções que se buscaram também, né, o marco alemão que sofreu uma desvalorização, principalmente porque a Alemanha tinha que pagar aí as despesas de guerra, ela ficou com uma conta muito grande depois da Primeira Guerra Mundial. Até os aliados depois reconheceram que era muito forte o que estava sendo cobrado, mas ela tinha que pagar em dólares aquela dívida de guerra. E o que aconteceu? Ela começou a imprimir marcos para poder comprar moeda estrangeira, fez o mesmo erro que fez lá o Império Romano na época do Diocleciano, etc. Aí o que se fez? Também chegou um momento em que se decidiu lá na Alemanha, antes ali depois da Primeira Guerra Mundial, isso é 1923, 1924, se criou então um marco forte, se fez uma espécie de plano, né? A imagem do plano real sim,
para se controlar essa questão da emissão da moeda e começou a se criar um lastro. Cada marco que circulasse tinha que ter uma referência em ouro, o tal do padrão ouro. Você emite uma quantidade de moeda que tem a ver com o ouro que você tem guardado. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Para entender como que esse fenômeno se manifesta. Porque é um fenômeno que se manifesta e atinge a todos nós. Os preços sobem, o nosso salário vale menos. O dinheiro que você tem no bolso desvaloriza. Quem viveu os anos 80, né, aqui e 90 no Brasil, lembra, né, dos movimentos inflacionários que tínhamos. Só para constar, para terminar essa base histórica e para entendermos, o que aconteceu foi que no mundo tivemos grandes momentos, então, inflacionários. Esse da Alemanha é um que chama atenção. O mais forte que se tem notícia foi o da Hungria, que ali no ano de 1944, pós-Segunda Guerra Mundial, a moeda deles se desvalorizava 41,9 quatrilhões% ao mês. Isso dá 207% ao dia. Então, um absurdo absoluto. Isso nos mostra o quanto é necessário o controle desse fenômeno. Aqui no Brasil, trazendo para uma situação mais nossa, né, a gente tem o quê? A gente tem realmente um histórico muito grave de inflação. O Brasil também, né, o cerne dessa questão, você já deve estar entendendo, porque quando falamos da Roma Antiga, a gente falou do excesso de gasto público. O Brasil também sofre com isso, né? As contas do Estado sempre foram desequilibradas, desde sempre praticamente. E aí o que acontece? Você com uma máquina de emissão de moeda na mão, como na Roma Antiga, você começa, para honrar os compromissos do governo, imprimir moeda para honrar esses compromissos, ou seja, né, você coloca a moeda em circulação. Foi tão grave esse fenômeno que nos anos 80 a gente começou realmente a ter problemas muito sérios. Né? Começou com uma mid desvalorização de 30% ali no meados dos anos 80 e que foi culminar com uma inflação aí de que chegou a 4 mil, antes ali do Plano Real, um ano antes, 12 meses antes, ela chegou a 4 mil e, deixa eu pegar o dado certinho aqui, mas é 4.900%. É 4.900%, ela chegou no ano anterior, se contasse 12 meses que antes do plano. É claro que imediatamente antes do plano, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu trouxe uma colinha, né? O que nós tínhamos aqui? Olha só, a inflação antes ali do plano real, 4.922%. Não menti, não errei. E naquele semestre ali, antes do plano real, vamos pegar de 1º de janeiro de 94 a julho, chegamos a 757%. Mas 12 meses antes nós já tínhamos batido quase em 5.000%. Então era algo que realmente precisava um controle. Mas o que aconteceu? Olha só, se pegar a inflação brasileira de 1900, virada do século 20, do 19 para o 20, até 1994, a inflação equivale a 5,1 quintilhão%. Eu cheguei a apostar com alunos meus, né, na faculdade, que eu dava um carro para quem me dissesse, um carro zero, podia escolher, se acertasse a inflação desse período. E aí a gente começa a ver que sim, é possível, porque se você tem aí um período com quase 5 mil de inflação, de inflação, e anos em que você tinha aí praticamente 80%, 90% de inflação mensal, então você tenha realmente um quadro que era degenerativo das finanças nacionais. E aí veio aquelas histórias, planos econômicos que foram se sucedendo, tentativas de tabelamento de preço, como fez o Diocleciano, e que a gente já sabe que isso não resolve. Então o Brasil realmente vinha nesse processo, que era realmente um processo complicado, e que tinha que ser debelado, tinha que ser realmente encerrado. O governo lá atrás, com o ministro que era da economia na época, Fernando Henrique Cardoso, resolveu dar um fim nisso aí. Mas qual é a origem disso? Olha só, o governo brasileiro sempre gastou mais do que arrecadou. Vamos falar especificamente do governo brasileiro. Em todos os governos, sempre gastou mais do que arrecadou. E aí o que acontece? Como você financia esse gasto é que tem feito a grande diferença. Claro que se você faz grandes gastos
né? Isso se acelerou muito na era dos governos militares. E você coloca dinheiro na economia, através da emissão, você coloca poder de compra na mão dos consumidores, das pessoas. E elas vão efetivamente consumir, vão tentar consumir. Se você não tem uma contrapartida na oferta, o que você tem? Você tem preços aumentando, porque as pessoas vão procurar os produtos e os preços vão aumentar. Então, uma das consequências, uma das causas, da questão inflacionária é esse gasto desmesurado, é você ter que colocar dinheiro em circulação pelo fato de o governo estar gastando mais do que arrecada, pelo fato do governo gastar demais. E aí o que ele faz? Ele emite moeda. Isso foi assim praticamente até o ano de 1993. O que se fez a partir dali foi mudar essa forma de financiar o déficit público. Então o que se fez foi uma mágica, na verdade. O problema em si não foi resolvido. O que se fez foi uma mudança na forma de financiar. Fernando Henrique, que era ministro, Pércio Arida e André Lara Rezende, fizeram um plano em que você parava a emissão de moeda, ou botava ela dentro de métricas, né? Parâmetros que tenham mais lógica, porque é aquela história, esse padrão ouro, você só pode colocar moeda em circulação dependendo da quantidade de ouro que você tem guardado lá no Banco Central. Isso acabou a partir de 1971. Se encerrou isso aí, né? Você tinha o padrão ouro, depois teve o padrão dólar. Hoje se sabe que o que determina a quantidade de moeda que deve estar circulando são fatores macroeconômicos. O que é isso? É o nível de exportação, é a quantidade necessária diante da demanda que o país manifesta, são o crescimento do PIB. Então é uma conta que é feita, uma conta que diz quanto que você deve ter de moeda circulando. O governo colocou isso dentro da regra, então você não emite moeda à toa, você coloca essa moeda em circulação dentro de uma lógica de cálculo. Beleza, mas o que foi feito? Você não pode também ficar emprestando dinheiro a empresas e famílias sem ter também um limite, porque senão você também cria crédito. Você emprestar dinheiro é gerar poder de compra. O que o governo fez naquela época? Ele encerrou 100% do que os bancos captavam, não podiam emprestar. Isso é o plano real, estou falando dele. Outra coisa importante que foi feita foi pegar o dólar, né? E coisa que hoje não se faz, porque a gente vai falar do dólar em programas futuros, mas você colocar o dólar dentro do que se chama de uma banda cambial, né? Você coloca ele dentro de ele fica flutuando ali dentro de um limite. Entre 1,17 e 1,13 ele ficava flutuando ali. Para quê? Para deixar o real uma moeda forte. Isso é um câmbio fixo, só que ele flutuava dentro ali de uma banda permitida. Não é o que acontece hoje. O dólar hoje, ele flutua livremente. Depende da quantidade de dólares que se procura e a quantidade de dólares ofertados. Então o que o governo fez foi cortar esse laço com a emissão de moeda e limitar essa criação de crédito. E também fortalecer a moeda nossa, que é o real, para que os produtos lá de fora ficassem baratos. E aí, tudo que se procurasse aqui no Brasil pudesse, se não tivesse aqui dentro, você importava de fora. Aí evitava um problema muito grave, que é a crise de oferta, de você não ter produto. Porque a inflação ela tem assim 3 modalidades principais. Ou ela pode ser de demanda, muita gente querendo consumir, demanda e consumo, né? Muita gente querendo consumir, ou ela pode ser de oferta, que é as pessoas quererem consumir e não ter o produto. Não porque tem muita demanda, mas porque não tem oferta. Aí é o contrário. E pode ser também por inércia. O que é por inércia? Ela se move automaticamente. Quando nós tivemos uma inflação muito alta no Brasil, automaticamente os comerciantes, os industriais, né, o pessoal da indústria, né, e dos serviços também, eles aumentavam os preços já sem saber quanto que ia ser a inflação do dia seguinte. Já na noite ali já se aumentava. Chegamos a ter 3%, quase 4% ao dia. Simplesmente por se achar os preços vão aumentar. Isso é inflação inercial. Então você tem esses 3 movimentos. O que se fez então?
se parou a emissão de moeda, 100% do que os bancos captavam, eles simplesmente não podiam emprestar para as pessoas, o governo passou a controlar o câmbio ficou ali meio que fixo, só variando entre 1,17, 1,18, 1,13, ficou ali dentro, um pouquinho menos, talvez 1,12 às vezes, e também botaram a taxa Selic, depois nós vamos falar dela, né, que é quanto o governo paga para quem empresta dinheiro para ele, é 45% ao ano. Pensa, nós estamos falando de Selic aí agora de 5,25%, 4,25%, 4,75%, vai a 9% e ela chegou a ser 45% ao ano. Para quê? Para que o dinheiro no mercado ficasse caro. Taxa Selic é a taxa que controla todos os juros do mercado. Então todos os juros subiram e o governo pagava para quem emprestava dinheiro para ele 45% ao ano. Quem iria emprestar dinheiro para ele? Se não podia emprestar para o povo, os bancos iam emprestar para o governo. Iam ganhar uma bela taxa de juros, que é uma das maiores do planeta, tranquilo, sem problema nenhum, né? Por quê? Porque o governo precisava financiar o déficit. Lembra que eu falei que o problema é o governo gastar mais do que arrecada. Se ele não ia mais emitir moeda, alguém ia ter que pagar essa conta. E está aí hoje a dívida gigantesca que nós temos com a dívida interna, né? Coisa aí de 5 trilhões, talvez até mais agora com esse gasto que o governo fez com a pandemia. Deve estar com quase 6 trilhões de reais. Nós vamos falar disso também em outro momento, num outro programa. Hoje nós estamos focados na inflação. Então, olha só, isso aí foi o plano real. É claro que depois disso, a inflação no Brasil, ó, ela veio caindo, né? Ela veio caindo, porque ela foi, no ano de 94, ela finalizou em 916%. E em 95 ela já foi para 22%. Nós temos um outro quadro aqui, deixa eu só ver qual é o quadro que é, bem certinho, para nós não fazer confusão. Inflação no Brasil, deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse aqui, é o outro quadro. Opa, vamos ver aqui qual é o quadro. É a tela 5. É a tela 5 nossa aqui. Nós estamos no controle aqui, eu tenho que me comunicar com meus parceiros aqui para sair a tela certa, né? Olha só, olha o comportamento da inflação no Brasil, isso aqui do ano de 90. Quando começou, esse quadro está mostrando o seguinte, uma das questões importantes, né, que se instalou no Brasil, foi implantado no Brasil, né, ainda durante o governo do Fernando Henrique, foi um programa de metas, né, para a inflação. Então, o Banco Central passa a ter meta para controle inflacionário. Como é que funciona isso? Olha só, o IBGE calcula a perspectiva de inflação para aquele mês, para aquele ano. Ele faz um cálculo, todo mês ele calcula. Aí o que ele faz? Ele dá, sim, quanto que é a perspectiva da inflação. O Conselho Monetário Nacional pega essa perspectiva de inflação e traça o quê? Traça a meta para a inflação. E passa essa meta para o Banco Central e o Banco Central passa a perseguir essa meta para controle durante o ano, né? Esse ano já estourou, mas olha só, como é que foi a inflação? 1999, 8,94, 2000, 5,97, depois foi subindo ali para 7,67, 12, então aqui mostra todo o movimento, né? Nós tivemos em 2015 10,67, que inclusive é o índice que tá batendo agora, né? A inflação, ela atingiu já esse ano, esse índice aí nos últimos 12 meses, ó, que atingiu em outubro 10,67, inclusive é o mesmo número, tá? Nós temos aqui o dado até 2020, que encerrou com 4,52 em 2020, mas agora em 2021, ela já está igual à inflação do ano de 2015, que foi um ano de ajuste, tivemos ali impeachment de presidente, essas coisas todas que afetam a economia sempre. E aí chegamos ao quê? Chegamos a um dado importante, né? O que é esse processo inflacionário que a gente vive nesse momento na economia brasileira? Olha só, o IPCA de outubro, o que é o IPCA? Vamos falar disso também, né? Esses índices que são citados, esse aqui é o IPCA, né? Esse aqui é o IPCA que está na tela. É o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele apura, baseado no consumo das famílias, de 1 a 40 salários mínimos, das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, ali Curitiba, Brasília, cidade de Manaus, ou seja, as regiões, as áreas mais povoadas do Brasil, né? Grandes áreas povoadas, salário de 1 a 40 salários mínimos, então é dado um percentual para cada tipo de gasto, alimentação, vestuário, higiene pessoal, habitação, a parte de transporte, e você calcula como esses preços têm variado. Então esse é o IPCA, ele é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, ele é o índice oficial. É ele que é utilizado então para estipular a meta de inflação e ele é usado para medir essas variações de preço. Tem o INPC também, o INPC ele é quase igual, só que ele ao invés de medir como é que se comportam os preços das famílias de 1 a 40 salários mínimos, ele pega as famílias de 1 a 5 salários mínimos, então ele é um pouco mais restrito na amplitude dele. E nós temos também o tal do IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, que é a famosa inflação do aluguel. Cuidado com esse índice, por quê? Os preços, né, a gente observou um grande movimento de preocupação, porque esse índice descolou do IPCA. Enquanto o IPCA deu 4,52 no ano passado o IGPM chegou a dar 24%. E alguns cálculos de período, assim, tipo de mês a mês, de um ano para o outro, chegou a dar mais de 30%. Por quê? Porque o IGPM, ele usa 3 indicadores para o cálculo dele. 60% é o índice de preço no atacado. Ó, já dá para entender por quê. Preço no atacado é o preço lá do fornecedor para o comerciante, para os insumos para a indústria, ou seja, o preço no atacado subiu demais após a pandemia e durante a pandemia. Então você tem o quê? Você teve os preços no atacado subindo muito, o que afetou o índice ficou muito alto. Né? O segundo é 60% IPA, 30% é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, que seria o varejo, e 10% INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Ou seja, esse índice IGPM, que é a inflação do aluguel, teve esse valor tão alterado porque o que mais afeta ele na hora do cálculo é o preço no atacado. E o preço no atacado realmente disparou. Então por isso que ele é tão diferente do IPCA e do INPC, porque eles realmente têm uma diferença na base de cálculo. O que chegamos aqui, né? Chegamos aonde? Para falar da inflação, o que é o motivo dessa inflação? Então, a inflação é isso aí, essa alta generalizada de preços, isso é um movimento histórico. Há muito tempo não se tinha grandes, a não ser em casos muito isolados, grandes problemas com a inflação. E nem se tem tanta preocupação que ela vai ter uma escala, um efeito dominó mundial. Né? Porque os casos maiores mesmo, muito além do controle, são isolados. Temos a Venezuela agora com a inflação aí também na casa de 4.200%, por exemplo. A Argentina está com 52%. O Chile, né, uma economia mais organizada, vai bater 4%, a Europa 4%, os Estados Unidos está batendo na casa de 6%, o Brasil com 10,67%. Mas assim, não é nada, né, no caso Brasil, Estados Unidos, Chile, é possível controlar. A Argentina já um pouquinho mais de preocupação, Venezuela já começa a ficar uma situação mais crítica, né? Eles vão trocar agora 1 milhão, né, da moeda deles por uma nota de 1. Isso está acontecendo lá na Venezuela. Então, não existe uma preocupação que esse efeito dominó vai atingir o planeta, mas o que precisa ser feito, sim, é um controle em cada situação, cada país, do efeito desse fenômeno, que é o quê? Aumento generalizado de preço. E a fórmula para controlar isso não tem muito segredo, apesar de não ser fácil. É você realmente fazer com que oferta e demanda se encaixem. Né? Tem um ditado em economia que diz que quase tudo se resume a oferta e demanda, né? E não, até um certo ponto tem muito de realidade nisso, porque veja bem,
Se você tem uma quantidade de pessoas procurando produtos igual ou parecido com a quantidade ofertada, os preços não vão variar muito, eles vão ficar dentro de uma realidade dada a condição, o valor que se admite para cada produto. Agora, quando você tem um desequilíbrio, né, e o que está acontecendo hoje? Por que nós estamos enfrentando, então, esse momento de inflação que nos afeta tanto? Porque tivemos, sim, o quê? Uma pandemia, que ainda vivemos nela, estamos ainda discutindo tudo isso. Em alguns locais do mundo você está tendo aí, de novo, um ressurgimento de uma onda do vírus. Alguns lugares mais controlados, fala-se de vacina, mas o que aconteceu quando a pandemia realmente se instaurou e que se admitiu que era uma pandemia, muitas das cadeias de produção foram descontinuadas. Você descontinua uma cadeia de produção, né? Imagina a economia global, né, do planeta, e você descontinua algumas cadeias. Está tudo muito mais interligado do que parece. O que são descontinuar cadeias? Indústrias deixaram de produzir, né? E indústrias estratégicas que fornecem matérias-primas, por exemplo. E pessoas deixaram de consumir e passaram a consumir determinados produtos específicos para a situação em que viviam. Por exemplo, você comprou muito eletroeletrônico, você comprou celulares com capacidade melhor, porque as pessoas viveram um período de isolamento ali, de um jeito ou de outro acabaram vivendo, alguns mais, outros menos, mas se valorizou muito essa questão do espaço privado, de se ter condições dessa comunicação. Então, algumas cadeias descontinuaram, porque realmente o que aconteceu foi que não se tinha mais o porquê continuar naqueles níveis de produções anteriores. E qual é que foi a sequência? Você teve também algumas cadeias produtivas, né, indústrias, que passaram a focar determinadas indústrias que continuaram aquecidas naquele período, né? Por exemplo, eletroeletrônicos. Quando voltamos no ano de 2021 agora, apesar do começo do ano ter sido complicado, a um nível de consumo maior, as pessoas passaram a consumir mais, o que aconteceu? Essas cadeias que haviam sido descontinuadas, o fornecimento de matérias-primas fez com que pessoas que se privaram de consumo passassem a querer consumir e, ao mesmo tempo, muitas dessas cadeias não tinham suprimentos. Então você teve aí um problema em muitos setores, problemas de oferta, que é a grande questão. Nós não vivemos hoje uma inflação de demanda. A inflação de hoje no Brasil é pelo fato da oferta. É claro que a nossa inflação ela tem uma característica muito brasileira aqui, né? Que é diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles calibraram para mais o auxílio emergencial deles. O que aconteceu? As pessoas foram consumir, então recebe o cheque em casa de dinheiro e foram consumir. Aqui no Brasil nós temos ainda não está totalmente resolvida a crise hídrica, que é muito, realmente afetou, o preço da energia elétrica subiu, afeta todo mundo. Toda a cadeia industrial, comercial, de serviço, tudo utiliza energia elétrica. Os combustíveis, né? E aí os combustíveis sofreram como? O preço dos combustíveis. Olha só que engraçado isso. Durante a pandemia, o consumo de combustível baixou muito. E a Organização dos Países Produtores de Petróleo tiveram que baixar o preço do petróleo para tentar vender mais, tiveram perdas porque venderam menos, e quando volta o consumo, que as pessoas voltam a consumir, eles aproveitaram o momento para, ao invés de ofertar mais petróleo, eles seguraram para o preço subir mesmo. Eles aproveitaram para fazer isso. Quer dizer, isso é uma característica desse setor porque existe uma organização que realmente controla preço. E aí o preço do petróleo internacionalmente realmente subiu. A nossa petroleira, né, apesar de ter o controle estatal, mas ela é uma sociedade anônima e ela reza no contrato que ela vai adotar preços estabelecidos pelo preço internacional, ou seja, então ela vai
ela vai o quê? Ela vai praticar preços conforme os preços internacionais. O barril Brent foi a $85. Isso é um preço que ele desde 2015 ou 2016, agora não me recordo bem, que ele não praticava esse preço. Então você tem realmente um preço de petróleo elevado. O dólar também se elevou. É claro que temos situações aqui no Brasil que fizeram com que os investidores saíssem do país. Existe toda uma condição econômica para o investidor querer ficar aqui. Segurança jurídica provoca isso, desorganização econômica provoca isso e claro, também tem a situação de que o juro americano também subiu. Então, pessoas que tinham dólares ou tinham investimentos, se a moeda americana paga um juro maior, você vai ganhar juro em dólar. Então, muitos dos dólares do planeta foram para os Estados Unidos, o preço do dólar subiu. Claro que o Brasil teve uma das moedas mais desvalorizadas de todo o mercado mundial. Então, isso afetou também o preço do petróleo. Então, nós temos aí a questão da energia elétrica, a questão do petróleo e também a questão dos alimentos, muito importante, que com o aumento da demanda, porque houve um aumento da demanda internacional por alimentos, olha só, né? Então, com essa situação toda que houve um aumento dessa demanda. Também tivemos problemas com insumos, tipo adubos, fertilizantes, que também nessa questão de descontinuar as cadeias de produção também estão faltando. E você teve algumas questões climáticas que fizeram com que os preços subissem. Enfim, né, a tempestade perfeita. Você tem aí um processo inflacionário. É isso que está acontecendo. Então, de fato, com a economia brasileira, você tem esse aspecto aí de energia elétrica subindo, você tem, apesar, né, a crise hídrica, apesar de que parece que a coisa está se restabelecendo, você tem então o aumento da bandeira tarifária, você tem o combustível, né, aumentando em virtude dos preços internacionais e da alta do dólar. Ou seja, já tem dois grandes elementos aí para fazer a inflação subir. E também o preço dos alimentos. Então, é basicamente, né, o que se precisava. Vamos ver aqui se eu não esqueci nenhum aspecto aqui, certo? É isso aí. É isso mesmo. Né? Então, você tem isto acontecendo, ao mesmo tempo você tem essa questão de que muitos dos insumos para a produção de produtos não tem, por exemplo, os semicondutores. Você hoje não fabrica carros porque faltam semicondutores. Mas o que é o tal do semicondutor? É a base para a formação dos chips. A base para a formação dos chips. É um negocinho que custa R$5, de 5 a 10 reais. Olha só, né? Aí você pega um carro, né? E você não fabrica um carro por causa de uma pecinha dessa. Mas por quê? Porque quando houve a pandemia, os eletroeletrônicos continuaram vendendo. A indústria de semicondutores começou a fazer semicondutores para a indústria eletroeletrônica. Quando volta da pandemia, a indústria automobilística quer voltar a produzir, aí houve uma confusão. Não tinha semicondutores para os automóveis, tinha para o mercado e eles tiveram que entrar na fila e aí a gente está vivendo essa situação de hoje. Enfim, é uma situação em que você exige de fato medidas de controle. Então, os preços estão subindo. Chegamos à famosa inflação de 2 dígitos, ou seja, já estamos em 10,67. Previsão, talvez, conforme os meses seguintes se comportarem, se fala em 9%, mas eu acredito que não vai escapar de 2 dígitos. Você não tem como fazer muito milagre. Por quê? Quais são as maneiras de controlar a inflação? Então a gente já falou que ela vem lá desde sempre, ou de muito tempo atrás. Tem a ver principalmente com moeda no mercado, poder de compra e oferta de produto. Quer dizer, se você tem muita gente querendo comprar e pouca oferta, os preços sobem. Se você tem gente normalmente querendo comprar e some a mercadoria, o preço aumenta também. E você pode ter, né, simplesmente uma condição de que um governo, por exemplo, que gasta muito e coloca muito dinheiro na economia, a injeção de moeda provoca esse efeito e você vai ter inflação. Mas você tem que controlar isso, já se sabe como fazer. A história nos traz, como eu falei do Diocleciano e sua tabela da Tsunami, que o Sarney quis implantar, quer dizer, pensa bem, né? Acho que o pessoal não lê história. Você tem maneiras de controlar a inflação. E quais são as formas de controlar a inflação? Primeiro, é você restringir a geração de capacidade de compra.
Então, assim, o que é isso? É não gerar crédito, não gerar capacidade de consumo. É fazer com que aqueles que têm o dinheiro prefiram não gastar o dinheiro. Como tu faz isso? Pagando juros maiores para quem guardar o dinheiro no banco. Tá, mas como funciona isso? O governo, já falei, ele gasta mais do que arrecada. Então ele precisa financiar o seu déficit. Ele precisa financiar. O déficit é o seguinte, o que eu gasto é mais do que eu arrecado. Essa diferença, se é negativa, é déficit. É o que é o negativo da conta ali, é o que deu a menos. Ele tem que financiar isso aí. Como é que ele faz? Ele paga juro para quem empresta dinheiro para ele. Esse juro chama-se taxa Selic, é a base desse juro. Essa taxa Selic é o seguinte, se essa taxa aumenta, se ele aumenta essa taxa, as pessoas vão dizer o seguinte, bom, se eu gastar o dinheiro, beleza, eu vou gastar o dinheiro, mas se eu guardar, o juro que vão me pagar é um bom juro. É um bom juro. Então eu prefiro guardar o dinheiro. Outra coisa importante também, o banco, quando ele recebe o dinheiro dos seus correntistas, tem que lembrar que os maiores compradores de títulos públicos são os bancos. O banco, quando recebe o dinheiro, ele tem, ou ele empresta para as pessoas, ele tem escolhas, ou ele empresta para os seus clientes, ou ele empresta para o maior cliente que ele pode ter, que é o governo. E o governo paga o que para ele? Taxa Selic. Taxa Selic. Né? O que ele faz com essa taxa Selic? O governo vai pegar esse dinheiro, o banco fica com o título, vai ter um prazo de vencimento e o banco vai ganhar aquele juro enquanto o governo usa esse dinheiro para cobrir as suas contas. Certo? Então, e as pessoas que vão aplicar seus recursos, os seus dinheiros no banco, também vão ter como base a taxa Selic, porque o banco vai pagar taxas maiores ou menores conforme a taxa Selic. Se a taxa Selic está em 5,75, a taxa do banco já larga dali para cima para pagar. Vai estar mais ou menos por ali, Mas vai estar mais ou menos por ali. Então já começa, dependendo do tamanho da taxa Selic, ser um juro atrativo. Para quem paga juro, é o contrário. Quanto maior a taxa Selic, maior é o juro que ele vai pagar também. É o contrário no sentido que ele paga, ele não recebe, Mas também, se a taxa Selic é maior, ele vai o quê? Ele vai ter que pagar juros maiores para financiar seus investimentos, financiar consumo. Então, o que acontece? Ele vai pensar duas vezes antes de pegar dinheiro emprestado. Então, se a taxa sobe, é tendência de as pessoas consumirem menos. Então você controla esse movimento entre oferta e demanda e os preços tendem a se regular. Agora, se você quer o contrário, você quer acelerar a economia e a inflação está controlada, aí tu baixa a taxa Selic, que daí os juros para quem pega emprestado também baixo e o juro para quem vai aplicar o dinheiro baixo, o cara ao invés de aplicar o dinheiro, ele prefere gastar. Só que na situação em que o país se encontra hoje, o governo tem que aumentar a taxa Selic. Então essa é uma forma de controlar. Outras formas de controlar isso tem a ver com o financiamento dos bancos, emprestar dinheiro para os bancos. Então, se o governo tem linhas de crédito e formas de financiar os bancos com taxas mais baixas ou mais altas, também faz, se as taxas do governo sobem, os bancos se controlam mais. Por exemplo, o banco, quando ele pega dinheiro de um cliente, ele tem que devolver o dinheiro para o cliente. Ele tem que devolver. Se por acaso na época de devolver der alguma coisa errada e ele não tiver grana, ele vai lá e pode pegar emprestado do governo. Ou ele pode negociar títulos com o governo para rechear o caixa dele, para ele poder honrar os compromissos. Se a taxa que o governo pratica é maior, ele vai pensar duas vezes antes de fazer as operações, ele faz com mais cuidado. Se a taxa do governo é menor, aí ele fica mais soltinho. Isso também coloca dinheiro na economia ou tira. Porque o objetivo é se a inflação ela avança, você tem que tirar o poder de consumo. Então, taxas de juros mais altas, tanto na Selic para quem empresta dinheiro para o governo, como nas operações que o governo faz com os bancos, evitam que mais dinheiro vá para o mercado e você controla. E uma outra forma de controlar, e é a forma que eu considero a mais eficiente, é abastecimento. Então você ter oferta
para atender a demanda. O problema hoje é que você nem tem o que fazer, porque, olha bem, seria muito simples você baixar a tarifa de importação, você dar subsídios para a importação de produtos para baixar o preço daquilo que estivesse aumentando muito. Porém, aquilo que a gente já falou, existe uma escassez de muitos produtos e aí não tem muito o que fazer. Tem produtos que estão sendo muito procurados no planeta, né, e produtos que você não tem oferta mesmo. Então, a grande questão hoje é que a inflação que estamos vivendo é uma inflação de oferta. E para controlar, claro, o governo está utilizando aquela ferramenta que ele tem, que é considerada a mais eficaz, que é a taxa Selic. A gente chama isso de open market, mercado aberto, compra e venda de títulos públicos. É considerado o mecanismo mais eficiente, mais eficaz para controle de inflação. Porém, o que realmente iria resolver a questão é abastecimento, que é o que realmente resolve a questão da inflação. Bom, inflação é isso aí. Tratamos sobre isso nesse programa, o programa inaugural. Teremos outros com certeza semanais, traremos personalidades que serão entrevistadas, que vão debater e trazer informações muito importantes sobre aquilo que afeta a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo, que são as questões econômicas. Um grande abraço, é um prazer estar aqui com vocês.